Nosso Pai, o amor de Jesus Cristo, nosso irmão, e a consolação do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu o amor de Cristo. Queridos irmãos e irmãs, com grande alegria nós iniciamos nesta noite o trido em devoção ou a São José, ou trido de preparação para a festa de São José. Digo com grande alegria, e não é apenas uma força de expressão, porque aqui na nossa comunidade nós somos muito devotos de São José. É uma comunidade de filhos de José. Chamar São José de pai não é exagero nesta casa, nesta comunidade. São José é pai de nosso Senhor, adotivo, né? Mas é um adotivo com letra maiúscula, né? É pai adotivo de Jesus. Ora, se ele adotou o Filho de Deus, nós também queremos ser adotados, cuidados por São José. Tinha preparado algo para dizer na homilia, ou na reflexão, mas vou me antecipar. Nós temos os 3 tipos de cultos, né, que a igreja reconhece. Tem o chamado culto de dulia, de hiperdulia e o culto de latria, né? Esses 3 tipos de culto, né? Ou seja, existe um culto de veneração, de grande veneração, e o culto de adoração. O culto de adoração a gente só presta a Deus. Só Deus deve ser adorado. Mas nós podemos venerar, né? Ou seja, prestar uma amizade, como a igreja nos propõe, né? Uma amizade de proximidade, uma amizade de comunhão, conforme rezamos no credo, com os santos, porque eles estão em comunhão com Deus, em comunhão com Cristo. Assim nós reconhecemos, não apenas em São José, mas, né, nessa igreja triunfante, onde estão os santos de Deus, né, a perfeita comunhão com o Verbo Eterno. Comunhão essa, ou perfeita comunhão essa, que nós também desejamos participar. Nós queremos então, nesses dias, nesta amizade, nesta proximidade com São José, nos aproximar ainda mais do mistério de Deus, do mistério de Cristo. Então, para nós é realmente uma grande alegria celebrar São José. Eu me valerei das últimas linhas da reflexão de hoje, né, também para a nossa meditação daqui a pouco, porque realmente ela é muito valiosa e nós veremos realmente a importância desse grande homem para a história da igreja. Nos coloquemos então nesse início de trido. Hoje é o primeiro dia, né, nós não conseguimos sacerdote para celebrar, mas faremos a celebração da palavra com comunhão, né, e a igreja nos recomenda que assim façamos, sempre que houver necessidade, né. Para a glória de Deus, nós já temos 2 missas confirmadas, né, mas hoje ainda não, tá bom? Vamos então nos colocar diante de nosso Senhor
com humildade, suplicar dele o seu perdão. Nossa casa, né, tirou as vestes quaresmais, mas não deve sair de nós o sentimento de penitência. Tirou as vestes quaresmais, né, ou as alfaias quaresmais, para nos lembrar, né, que estamos agora num outro momento, mas dentro de nós o clima de penitência deve permanecer. Então, supliquemos de Deus o seu perdão. Perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Oremos. Coloquemos nossas intenções no íntimo do nosso coração, neste sacrifício de louvor. Ó Deus de bondade, concedei que, formados pela observância da Quaresma e nutridos por vossa palavra, saibamos mortificar-nos para vos servir com fervor, sempre unânimes na oração. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Com atenção, ouçamos a palavra de Deus. Leitura do livro do Deuteronômio. Moisés falou ao povo dizendo: Agora, Israel, ouve as leis e os decretos que eu vos ensino a cumprir, para que, fazendo, vivais e entrais na posse da terra prometida, que o Senhor Deus de vossos pais vos vai dar. Eis que vos ensinei leis e decretos, conforme o Senhor meu Deus me ordenou, para que os pratiqueis na terra em que ides entrar, e da qual tomareis posse. Vós os guardareis, e os poreis em prática, porque neles está a vossa sabedoria e inteligência perante os povos, para que, ouvindo todas estas leis, digam: na verdade, é sábia e inteligente esta grande nação. Pois qual é a grande nação cujos deuses lhes são tão próximos como o Senhor nosso Deus, sempre que os invocamos? E que nação haverá tão grande que tenha leis e decretos tão justos como esta lei que hoje vos ponho diante dos olhos? Mas toma cuidado. Procura com grande zelo não te esqueceres de tudo o que viste com os próprios olhos, e nada deixais escapar do teu coração por todos os dias da tua vida. Antes, ensina-o a teus filhos e netos. Palavra do Senhor. Graças a Deus.
Jerusalém. Glorifica o Senhor, Jerusalém. Glorifica o Senhor, Jerusalém. Glorifica o Senhor, Jerusalém. Glorifica o Senhor, Jerusalém. Ó Sião, cantar louvores ao teu Deus, pois reforçou com segurança as tuas portas, e os teus filhos em teu seio abençoou. Glorifica o Senhor, Jerusalém. Glorifica o Senhor, Jerusalém. Glorifica o Senhor, Jerusalém. Glorifica o Senhor, Jerusalém. Ele envia suas ordens para a terra, e a palavra que ele diz corre veloz. Ele faz cair a neve como a lã e espalha a geada como cinza. Glorifica o Senhor, Jerusalém. Glorifica o Senhor, Jerusalém. Glorifica o Senhor, Jerusalém. Glorifica o Senhor, Jerusalém. Anuncia a Jacó sua palavra, seus preceitos, suas leis a Israel. Nenhum povo recebeu tanto carinho, a nenhum outro revelou os seus preceitos. Glorifica o Senhor, Jerusalém. Glorifica o Senhor, Jerusalém. Glorifica o Senhor, Jerusalém. Glorifica o Senhor, Jerusalém. Jesus Cristo, sois bendito, ungido de Deus Pai. Jesus Cristo, sois bendito, ungido de Deus Pai. Senhor, tuas palavras são Espírito, são vida. Só tu tens palavras de vida eterna. Jesus Cristo, sois bendito, ungido de Deus Pai. Jesus Cristo, sois bendito, ungido de Deus Pai. O Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória
Disse Jesus aos seus discípulos: não penseis que vim abolir a lei e os profetas. Não vim para abolir, mas para dar-lhes pleno cumprimento. Em verdade eu vos digo, antes que o céu e a terra deixem de existir, nenhuma só letra ou vírgula serão tiradas da lei, sem que tudo se cumpra. Portanto, quem desobedecer a um só destes mandamentos, por menor que seja, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será considerado o menor no reino dos céus. Porém, quem os praticar e ensinar será considerado grande no reino dos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, mais um pouquinho de catequese, porque eu acho muito válido dar ao povo o entendimento das coisas, ou o porquê das coisas, né? Antes de entrarmos nas leituras, eu gosto muito de lembrar, sempre que estou em um festejo, ou que acontece algum festejo, ou trigo, ou novena na nossa casa, ou a gente vai rezar uma novena especial, eu gosto muito de explicar que as novenas são bíblicas, né? Ou a novena é algo bíblico, né? E isso nós tiramos lá do Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, ou a igreja nos deu, né, a partir da experiência dos apóstolos no Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, que após a ascensão de Jesus aos 40 dias, ou seja, depois de aos 40 dias, Jesus ascendeu ao céu, ou subiu ao céu, e disse aos apóstolos, deu uma ordem aos apóstolos, que não se afastassem de Jerusalém, né, até que se cumprisse a promessa, né, do envio do Espírito Santo. Então, olha como é interessante. Ali aos 40 dias, Jesus sobe ao céu e pede aos apóstolos que permaneçam em Jerusalém, que não saiam de Jerusalém. E a palavra vai dizer que esses apóstolos, já ali no finalzinho do capítulo 1, que eles permaneciam unidos em oração. E lá estava Maria, mãe de Jesus, naquele lugar, né? Ou seja, os apóstolos, a mãe do Senhor e outras mulheres permaneceram, portanto, do 41º dia até o 50º dia. Ou seja, eles ficaram 9 dias rezando. No 10º dia, né? Ou seja, em que eles estavam se reunindo, o Espírito Santo veio sobre eles. Então, a novena é um tempo de preparação para uma grande celebração, ou para um momento de graça. Então, como eu escrevi hoje para algumas pessoas, convidando, né, eu escrevi dizendo assim: olha, o tríduo de preparação para a grande festa de São José. Então, nós não faremos uma novena, né, nós estamos celebrando um tríduo de preparação para a festa de São José, né, e não uma novena como outras paróquias, como algumas comunidades ou paróquias celebram, né, pelo Brasil afora. Então, a novena é algo, então, fruto da experiência dos apóstolos, e que a igreja tomou aquilo para si como modelo. Ou seja, nós devemos seguir o exemplo dos apóstolos, nos preparando sempre, né, antes de qualquer festa, nós vamos nos preparar. E como é que a gente se prepara? Rezando. Orações votivas, orações de devoção, né? A gente se prepara fazendo a invocação, né, daquele santo, ou do Espírito Santo, naqueles dias que antecedem a sua festa, a fim de, uma vez preparados, ou em estado de graça, porque a ideia é que nesses dias de preparação você coloque seu coração inteiramente no Senhor, faça a confissão, e acho que quem vai nas novenas vê os padres anunciando confissão, ou seja, para que chegado um dia você esteja em estado de graça
e colha as graças que você precisa de Deus. Né? Então, um pouquinho de catequese para a gente entender, né? Nesse sentido, o que é um trigo, ou uma novena, ou uma trezena, ou como alguns fazem, não sei se vocês já viram, no caso aqui do Maranhão, uma trintena, né? Que eu acho que é de São José de Ribamar, né? Que é uma coisa assim, acho que é 30 dias, uma coisa assim, ou é 30 ou é 25, né? Que é feito de preparação, né? Para São José de Ribamar. Ou seja, esse povo decidiu fazer vários dias de preparação, né? De Santo Antônio, que acontece aqui, é uma trezena, né? Começa ali no dia 1º, né? E assim vai, algo desse tipo. Enfim, meus irmãos, para a gente entender isto, né? Então, São José tem, assim, eu posso dizer, a primazia do mundo, né? Ou o direito primeiro no mundo ali de adorar o Senhor, de receber o Senhor na sua casa como Pai, né? Adorar o Filho de Deus que também quis ser seu filho. Então, o privilégio de São José, a graça, né, que aquele homem tem, ou deste santo homem, é o que a gente deseja para nós. Então, antes de falarmos especificamente São José, quero retomar aqui as leituras desse dia, porque são muito especiais, né? Depois eu quero o texto lá da meditação de hoje, tá bom? Vou precisar no finalzinho dele. Tá, meus irmãos, vamos aqui rapidinho. Nós estamos daqui na leitura de hoje no livro do Deuteronômio, que é chamado de a segunda lei, né? Deuter 2, né? Nomos lei. Então, Deuteronômio seria a segunda lei. Mas por que segunda lei? Por que uma outra lei? Se o Senhor já deu lá a lei, né? E já tem todo o registro no livro do Êxodo e tal, por que um livro com a segunda lei? O livro do Deuteronômio é uma espécie de escrito de Moisés, um legado de Moisés, ou Moisés destrinchando a lei para o povo. Moisés, se você pegar, né, na sua Bíblia depois em casa, lá no finalzinho do capítulo 3, você vai ver o Senhor dizendo para Moisés que ele não vai entrar na terra prometida. Né? Moisés não entrará na terra prometida, não entrará em Canaã. Então Moisés sabe que não vai entrar, e como não vai entrar na terra, ele então vai escrever este legado dele para o seu povo que vai entrar. Olha como é interessante. Por isso faz sentido, falou ao povo dizendo: agora ouve as leis e os decretos que vos ensino a cumprir, para que, fazendo, vivais e entreis na posse da terra prometida que o Senhor Deus de vossos pais vos faz dar. O português está difícil hoje aqui, né? A língua está embolando. Que o Senhor vos vai dar. O Senhor vai dar a terra para vocês. Agora vocês precisam cumprir as leis e os decretos que o Senhor já deixou, né? Que o Senhor já nos deu. Então, Moisés já sabe que ele não vai entrar. E ele então vai preparar o povo para entrar na terra prometida. Daí então, este compêndio, este legado, este escrito especial de Moisés a Israel. Eu não posso dizer sem retomar aqui algo importante, mas é uma reinterpretação da lei sem nada tirar da lei. Ou seja, Moisés vai reescrever. Se pegarmos o capítulo 6, né, Moisés vai dizer a esse povo: olha, tu guardarás a lei no teu coração, tu escreverás nos umbrais da tua porta, colocarás na tua fronte, né, tu vai inculcar na cabeça do teu filho a lei, né? Ouve, ó Israel, o Senhor teu Deus. Na verdade começa a dizer: ouve, Israel, é o famoso Shema Israel, né? Ouve, o Senhor teu Deus é o único Senhor, né? Falarás dele quando estiveres andando, né? Quando te deitares, te levantares, tu vai lembrar da lei do Senhor. E Moisés então está instruindo o povo
para que quando entrar na terra prometida, esse povo não se desvie da lei, que o povo não saia da lei do Senhor. Então Moisés deixa, através desse livro do Deuteronômio, o seu legado particular. Aqui é Moisés falando ao povo. E aí, nós vimos na primeira leitura aqui, Moisés cobrando ou recobrando a memória do povo. Lembrem do Senhor. Qual Deus, né? Ele termina perguntando, né? Qual Deus, deixa eu encontrar aqui para ler fielmente, né? Esta pergunta. Pois qual é a grande nação cujos deuses lhe são tão próximos como o Senhor nosso Deus sempre que o invocamos? E aí ele está fazendo essa fala porque ele está lembrando de tudo que o Senhor fez. Quando nós invocamos o Senhor, Ele nos deu água. Quando eu bati na pedra e da pedra jorrou água. Quando invocamos o Senhor, Ele abriu o mar. Na verdade, na ordem correta seria Ele abriu o mar. Depois deu codornas para a gente se alimentar. Depois mandou o maná. Quando o povo estava com sede, mandou água para o povo. Então, olha, quem, né, entre os deuses é tão próximo de nós? Né? Ou qual povo tem Deus que seja tão próximo deles como é o nosso Deus próximo de nós? Então ele está lembrando o povo, nesse seu legado, ele está lembrando o povo, né? nesse resgate da memória, que esse Deus é próximo. Então olha, ouve a lei do Senhor, guarda a lei do Senhor, não te desvia da lei. Tu vai entrar na terra prometida, pois não te desvia da lei. E o que seria a terra prometida, né? Que a igreja nos diz hoje, né? A terra prometida, Canaã, né? Aí nós cantamos aqui no Salmo, né? O nosso Salmo nos traz isso, que seria a Jerusalém, né? A Jerusalém, a terra prometida, a terra, aliás, a cidade sagrada. Essa Jerusalém para nós hoje é a igreja. Nós estamos na igreja, pertencemos à igreja, então nós estamos dentro da terra prometida. Quando nós somos batizados e passamos a pertencer ao povo de Deus, nós nos tornamos um povo eleito, nós nos tornamos o novo Israel, né? Nós estamos na cidade santa, nós estamos no povo santo, no povo de Deus. Portanto, não devemos nos desviar nem para a esquerda, nem para a direita na lei, no cumprimento da lei. A nossa natureza, infelizmente, se inclina o tempo todo para se atender, para atender os apelos do mundo, ou cede, né, às insídias, né, inflamadas do maligno, de Satanás, e acabamos caindo. Mas é bonito ouvir, por exemplo, Dom Henrique dizer assim, quando Paulo diz que não estamos em pecado: aquele que nasceu do lado de Cristo, das águas do batismo, já pertence a Cristo. Embora tenha seus momentos de queda, ele pode se erguer porque ele já pertence ao Senhor. Ele pode se levantar e dizer: eu caí, mas eu já nasci em Cristo. Eu sou nascido em Cristo pelo batismo. Eu posso me erguer, confessando o meu pecado, eu posso me levantar de novo. Confessando o meu pecado, lavado pelo sangue do lado de Cristo, eu posso me erguer de novo e ganhar dignidade novamente. Mas eu já pertenço ao Senhor. Eu já pertenço a Ele. Ou seja, vamos nesta peregrinação, vamos errando, vamos caindo, vai ter momento difícil, mas nós já pertencemos a Deus, pertencemos a esta terra santa, a este povo santo, que nós vimos no Salmo, né? Aqui, né? Ele anuncia a Jacó a sua palavra, seus preceitos, suas leis, a Israel, ao seu povo, né? Nenhum povo recebeu tanto carinho, a nenhum povo o Senhor revelou seus preceitos. A nenhum outro povo, foi a esse povo e a nós. Então Moisés, para fechar esse entendimento das primeiras leituras, Moisés então é aquele que dá a interpretação perfeita da lei, de modo que o autor da carta aos Hebreus, nos capítulos 3, 4, 5, vai passar esses capítulos inteiros, né, convencendo o povo hebreu de que Jesus é maior do que Moisés. Por quê? Porque para o hebreu, o grande profeta, o grande patriarca e profeta é Moisés. Porque Moisés falava com Deus face a face, por todos esses feitos que já citei, que aconteceram por meio de Moisés, né? O maná, a água, atravessar o mar vermelho, né? A pé enxuto, enfim, todos esses feitos aconteceram com Moisés. Então Moisés é o grande profeta, mas Jesus é o cumprimento da lei. Jesus é o cumprimento perfeito da lei.
E teologicamente essa fala tem um significado profundo, porque nós estamos falando de todos os livros, todos os autores, né, do Antigo Testamento. Quer dizer, Jesus é o cumprimento perfeito de tudo aquilo que Deus veio anunciando de salvação. Moisés, portanto, naquele momento, é uma figura daquilo que viria mais tarde. Se Moisés atravessou o mar, né, a pé enxuto com o povo, se Moisés ou com Moisés veio o maná, se com Moisés veio a água, com Jesus veio tudo e perfeito. Moisés deu o pão do céu, Jesus é o pão do céu. Porque o povo estava passando fome e Deus mandou cair, como diz aqui, mais ou menos nesse salmo, não exatamente com fidelidade. Ele faz cair a neve como lã, ele espalha a geada como cinza. E assim caía o maná, como se fosse neve, um pão que caía como neve e ficava ali. E as pessoas podiam apanhar e comer. E aí ele dizia, Moisés, eles diziam, né, os judeus, Moisés nos deu o pão do céu. Capítulo 6 do Evangelho de São João, Jesus vai dizer, aqui está quem é o verdadeiro pão do céu. Eu sou o pão descido do céu. Quem come deste pão viverá. Olha como é profundo, né? Jesus então é o verdadeiro cumprimento de tudo aquilo que Moisés dizia, tudo aquilo que aconteceu lá naquela caminhada. Por isso, no Evangelho, Jesus vai dizer que aquele que, como que diz, né, descumprir, deixa eu encontrar aqui com fidelidade, né? Aquele que desobedeceu, quem desobedeceu um só destes mandamentos, por menor que seja, ou ensinar outros a fazerem o mesmo, será considerado menor no reino dos céus, né? Mas quem praticar e ensinar será considerado grande no reino dos céus. Então, nós estamos, portanto, na Jerusalém Celeste, nós estamos, portanto, na igreja, né, que pertence a Cristo, é corpo de Cristo. Nós estamos, portanto, dentro do povo de Deus, nós pertencemos ao povo de Deus e devemos então viver a lei. Não viver a lei pela lei, não cumprir por cumprir. Meu Deus, será que eu estou cumprindo agora o 6º mandamento? Ou será que eu estou descumprindo o 10º? Eu acho que eu descumpri o 4º, né? Não precisamos entrar nessa paranoia, me permitam o termo, né? Se temos Cristo em nós. Se o Espírito de Cristo habita em nós, o próprio Cristo em nós, vai nos dizer, olha, isso eu não vou fazer, porque eu sei que fere a Deus. Eu não farei isso com meu irmão porque fere a Deus. Eu não farei isso porque fere o próprio Deus, porque fere o próprio Senhor. Então eu não vou fazer isto ou não vou fazer aquilo. A gente tem dentro de nós a pessoa do próprio Cristo. Nós o temos porque somos batizados e nele fomos mergulhados. Nós o temos porque temos em nós o Espírito Santo, que nós também recebemos no batismo, e nós o temos, né, por meio dos outros sacramentos, seja a comunhão, seja a confissão. Nós temos Cristo em nós. Então a minha consciência imediatamente acusa cada vez que eu estou em pecado ou que eu estou prestes a entrar em pecado ou cair em pecado, seja contra o meu irmão, né, seja contra o próprio Deus. Então eu não devo descumprir essa lei, não por ser uma lei, por ser uma norma, mas porque Cristo está em mim, porque eu pertenço a Deus. O Senhor caminha comigo, Ele está em minha alma e em meu coração. Queridos irmãos, né, quero fechar, né, neste trido de São José, trazendo as palavras do Papa Leão XIII, né, e que ali no final do século XIX, né, deu à igreja, podemos dizer assim, São José como patrono, e ele traz aqui, né, nesta meditação do primeiro dia que nós lemos no começo, alguns aspectos importantes de São José que quero ressaltar. Foi feito naquela leitura inicial, mas quero ressaltar aqui. Ele chama a atenção dos pais, chama a atenção dos esposos, das esposas, para o modelo de São José. Os pais de família têm em São José o mais apurado exemplo
de paternal vigilância e providência. Quer um modelo de pai vigilante, quer um modelo de pai providente, olhe para São José. Quer ser um bom pai, né? Porque o título de hoje é São José, esposo de Maria, então, mas aqui ele faz um olhar holístico sobre a figura de São José nesse final, né? O Papa Leão XIII quer então um modelo de pai, quer ser bom pai, olhe para São José, né? Quer ser um modelo então de filho, ou de esposo, né? De esposa, né? Olhe para José como perfeito modelo de amor, né? Se quer ser um bom esposo, olhe para ele, né? Da unanimidade e da fidelidade conjugal. Meu Deus, isso aqui é lindo demais, né? São José é o modelo da fidelidade conjugal, né? As jovens, olha como fala, né, para cada um aqui, para os filhos, as jovens olhem para São José e o tenham como um espelho e um tutor da virginal integridade, né? Ou seja, do me guardar, né, de ser uma pessoa casta, a exemplo deste homem. Todos, ele termina dizendo, ou seja, o esposo, a esposa, o pai, né, aí, as filhas, né, os filhos, né, os jovens, as jovens, o tenham assim, né? Aqui está as jovens, mas eu diria os jovens também. Todos, enfim, de qualquer estado ou condição, né, de qualquer que seja a condição, devem invocar com inteira confiança, pelo merecimento que ele tem, deve invocar São José como esposo da Mãe de Deus, né, e invocar, por fim, o seu patrocínio, o seu cuidado, para alcançar essas virtudes que citei aqui e que nós encontramos neste homem. Nós olhamos para estes baluartes da nossa fé, São José, Nossa Senhora, e buscamos neles exemplos, modelos para a nossa caminhada. Por isso, nossa comunidade, né, olha para São José. Aqui nós temos algumas pessoas consagradas a São José, que é uma graça, né, muito grande, porque pede o patrocínio, né, a este pai querido, a este pai especial, a quem o próprio Deus confiou o seu filho. Olha que bonito, né? Deus olhou para José e disse: eu posso confiar a ti o meu filho. Peçamos então que esse bom pai, né, seja para nós providência, seja para nós modelo em tudo em nossa caminhada, e que esses dias sejam mesmo de reflexão, de um olhar apurado para essa figura, de modo que a nossa veneração seja cada vez também mais segura, sem os escrúpulos que são muito comuns quando a gente fala de santo na Igreja Católica. Muitos até trocem o rosto ou fazem bico, porque não conhecem a riqueza e o valor desta fé e destas devoções. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos ter preces? Sim. Apresentemos então ao nosso Deus as nossas preces nesse dia, sobretudo, né, invocando o patrocínio, né, deste bom Pai que é São José. Fazei-nos, Senhor, testemunhas do vosso amor. Fazei-nos, Senhor, testemunhas do vosso amor. Pelos líderes da Igreja, para que neste tempo favorável da Quaresma estendam pontos de misericórdia que os leve ao encontro dos sofredores, rezemos. Fazei-nos, Senhor, testemunhas do vosso amor. Pelos que estão constituídos em autoridade, para que assegurem a paz entre as nações e edifiquem um mundo novo,
Aberto à graça de Cristo, rezemos. Fazei-nos, Senhor, testemunhas do vosso amor. Pelos que são perseguidos por motivos religiosos, para que em meio às dificuldades tenham o dom da fortaleza e testemunhem com alegria a fraternidade e o bem, rezemos. Fazei-nos, Senhor, testemunhas do vosso amor. Por todos os cristãos, para que neste caminho quaresmal de conversão se esmerem em praticar gestos de humildade e caridade, rezemos. Fazei-nos, Senhor, testemunhas do vosso amor. Por todos aqueles que pedem nossas orações, nossos amigos, irmãos de caminhada, para que a graça e a bondade do nosso Deus sejam auxílios ou o auxílio necessário para esses irmãos e irmãs, rezemos. Fazei-nos, Senhor, testemunhas do vosso amor. Por todas as necessidades desta obra, desta comunidade, a fim de que o Senhor nos dê, na medida do necessário, e tão somente assim, tudo que precisamos para bem servi-lo, amá-lo, rezemos. Fazei-nos, Senhor, testemunhas do vosso amor. Acolhei, ó Deus, as preces que a Ti nos elevamos, por Teu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Nos preparemos para a comunhão. Vamos nos manter em silêncio, enquanto o povo buscar as partículas consagradas. Graças e louvores sejam dados a todo momento. Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores sejam dados a todo momento. Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores sejam dados a todo momento. Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Meu Deus, eu creio e adoro. Espero e te amo. Espero e te amo. Por aqueles que não te amam, por aqueles que não te amam. O céu se faz presente aqui. O céu se faz presente aqui. E olhas para mim. E olhas para mim. Porque me amas sem igual. Porque me amas sem igual. Amado Senhor, nós os bendizemos nesta hora em que nos preparamos para te receber como o alimento perfeito de nossa alma. Nós te adoramos, Jesus,
presente neste altar, no Santíssimo Sacramento. Nós te adoramos porque é nosso prazer e também nosso alegre dever vos adorar. Vos adoramos, Senhor, porque aprendemos que antes de comungar, primeiro devemos te adorar. Que não se comungue sem antes adorar, diz Santo Agostinho. E por isso te adoramos. Por isso nos colocamos aqui em reverência, ajoelhados em tua presença. Te reconhecemos, Senhor, neste mistério santo e te louvamos porque te reduziste a esta condição de pão para nos alimentar. Tu, Senhor, que sendo Deus e tão grande como és, poderias e se assim quiser, pode fazer, habitar o universo inteiro, mas tu, amado Senhor, te colocas na fração do pão para alimentar os filhos e filhas que circundam o altar ou os altares pelo mundo inteiro. Por isso te bendizemos, adoramos e louvamos pelo teu nome poderoso, que está acima de todos os nomes. Tu que és Deus, ó Jesus, que vive e reina para sempre. Amém. Juntos rezemos, meus irmãos, a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Vós me ensinais, Senhor, o caminho da vida. Perfeita é a alegria em vossa presença. Felizes os convidados para o banquete do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, não sou digno de ser feito em meu orável, mas dizer uma palavra sem cessar.
Santificai-nos, ó Deus, esta mesa celeste da qual participamos, para que, purificando-nos de todo erro, ela nos torne dignos das vossas promessas. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Amém. Comunitários, né? Só lembrar, gente, que nós temos, antes de mais nada, agradecer a presença, sobretudo, da comunidade em peso aqui, né? Participando. Louvamos a Deus, né, pela presença de todos nesse momento especial. São José tem uma particularidade assim, enorme na nossa história, na história de cada um de nós. Nós somos muito gratos, né, pela companhia, pelo cuidado do bom José. Lembrando que no ano passado nós escrevemos uma carta a São José pedindo essa casa, né? E nós temos essa casa hoje como nossa, né? Foi uma carta escrita a São José. Nós mandamos a São José essa carta, né? A carta é a relíquia. É verdade, né? Nós também ganhamos uma relíquia, né, que nos chegou numa quarta dia de São José, do Carmelo de São José, né? Então nós somos muito gratos a Deus, né, por tudo que esse bom Pai tem providenciado para esta comunidade. Por isso que São José é baluarte também desta obra, né? Acho que não tem uma comunidade onde São José e Nossa Senhora não sejam baluarte, né? Colunas, né? Verdade, colunas desta obra, tá bom? Então, obrigado pela presença. Lembrando que nós temos a nossa lanchonete ali ao final para nos ajudar na missão, né?
nas despesas desta comunidade. E temos também a nossa rifa do iPhone. Eu acho que nós vamos comprar o iPhone essa semana ou na próxima, porque encontrei uma promoção ali maravilhosa. E aí eu acho que a gente tem que aproveitar e não deixar passar nessas oportunidades. Então vou colocar para o grupo lá, tá bom? Então, quero agradecer também você que nos acompanhou pelas redes sociais, né? Participando com a gente. Deus abençoe você também, sua casa, sua família, sob o patrocínio do Bom José, de São José. Amém? Então, quem ainda não adquiriu o seu ponto da rifa, adquira com a gente. Você que está em casa nos acompanhando, entre em contato conosco, né, e adquira para nos ajudar a chegar na Jornada Mundial da Juventude em Portugal. Tá bom? Amém. São José, Pai da Divina Providência, providenciai. Senhor esteja convosco. Ele está no meio de O Senhor nós. nos abençoe, nos livre de todo mal e nos conduz à vida eterna, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Saudemos uns aos outros com a paz de Cristo. E amanhã estaremos aqui de volta, tá bom? Às 19h15 começa o texto de São José, a ladainha de São José, a meditação e em seguida a celebração da palavra ou missa, tá bom?